Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui o destaque de hoje, que é sobre a guerra no Irã. Israel anuncia que tomará locais estratégicos no Líbano. O ministro da Defesa afirma que o objetivo da operação é impedir ataques contra localidades israelenses próximas à fronteira. Aqui informa também que Israel voltou a bombardear Teherã, que faz ataque contra a Arábia Saudita e outros países também da região. E Hezbollah reivindica ofensiva a 3 bases militares de Israel em resposta a bombardeios. E o Donald Trump também chama críticos desses ataques de dementes. E o cônsul-geral israelense no Brasil afirma o seguinte: é a campanha mais cirúrgica e particular na história. E os ataques de Washington em Tel Aviv matam 787 pessoas no Irã, de acordo com o Crescente Vermelho. O Benjamin Netanyahu afirma que o conflito não durará anos. E aqui o jornal nos traz uma análise sobre este conflito no Oriente Médio, afirmando que Estados Unidos e Israel apostam em poder de fogo e o Teherã muda estratégia. Também temos aqui um próximo destaque dizendo que clérigo xiita, ex-petista, aprova a postura de Lula diante da guerra. O Rodrigo Jalou afirma que o presidente age de forma diplomática e critica os ex-companheiros. E falando sobre os desdobramentos econômicos, como o sufocamento da economia do Irã antecedeu ataques de Estados Unidos e Israel. A instabilidade econômica e a repressão a manifestantes pressionaram o regime de Ali Khamenei de dentro do país e por fora. Trump inflamou a população e mesmo em negociação sobre o programa nuclear, iniciou a guerra ao lado de Tel Aviv. Inclusive, o carrossel de imagens desta terça-feira é dedicado a falar sobre essas guerras de Donald Trump. Aqui, por exemplo, temos um infográfico. Em um ano do segundo mandato, o governo Trump realizou 7 intervenções militares em 3 continentes. E aqui também informa que o presidente criticou guerras inúteis durante a sua campanha. Já uma outra imagem, temos aqui a Melania Trump presidindo a sessão do Conselho de Segurança enquanto guerra no Irã escala. E essa reunião marca a posse dos Estados Unidos na presidência rotativa do colegiado. E aqui também temos uma imagem sobre os ataques ao Líbano. Bombardeio israelense no vilarejo de Katrani, no sul do Líbano. A ofensiva de Tel Aviv no país já deixou 52 pessoas mortas e 154 feridas. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque falando sobre a economia no nosso país. Aqui nos informa que o poder de compra de alimentos cresce no Brasil, mas não retoma o patamar pré-pandemia. O número de cestas básicas adquiridas com salário mínimo ou renda média tem uma recuperação parcial em ULA 3, de acordo com o estudo. E preços da comida são um fator importante nas eleições. E sobre a situação do Banco Master, temos aqui esta matéria: a credicesta do Master é irregular, aumente juros e contratos serão cancelados, diz o presidente do INSS. Agora, por outro lado, a defesa de Daniel Vorcaro diz que o banco sempre atuou em estrita observância a normas do crédito consignado. E lógica do credicesta era a migração de contratos de crédito sem fiscalização e cláusulas claras, diz o presidente do Instituto. E sobre futebol, temos aqui também uma informação que o Flamengo anuncia a demissão do técnico Felipe Luiz.
O treinador havia renovado o contrato até 2027, em dezembro do ano passado. E essa demissão foi anunciada horas após a vitória de 8-0 sobre o Madureira no Campeonato Carioca. Falando também sobre as eleições deste ano, equipe jurídica da campanha de Flávio terá ex-ministra do TSE e advogado de réus da Lava Jato. Temos aqui um outro destaque falando sobre os supersalários. Supremo, Congresso e Governo discutem mudar o teto salarial em troca do fim dos penduricalhos. Também temos um outro assunto em destaque. Em São Paulo, juiz manda a Polícia Federal restituir bens de analistas tributários da Receita no aeroporto de Guarulhos. Magistrado manda arquivar investigação que apurava suposto narcotráfico e contrabando. Também temos aqui um outro caso que aconteceu em São Paulo. Gases inflamáveis foram a causa de explosão que abriu uma cratera na Consolação, de acordo com a Enel. A origem ainda é desconhecida e Comgás diz não ter acontecido vazamento em sua rede. E falando na área da saúde, sobre a polilaminina, aqui fala que a corrida por polilaminina fora de estudos clínicos provoca o alerta de riscos da aplicação dessa droga. 5.400 pessoas já procuraram um laboratório em busca dessa substância e a Anvisa recebe 59 ações. Já um assunto na editora internacional de hoje sobre a Venezuela. Enquanto pede liberdade para Maduro, Delcy se livra de figuras próximas ao ditador deposto. Líder interina extingue programas sociais e troca generais em 12 comandâncias regionais. Já na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque para esta terça-feira sobre os animais. Primeiro, os seres invertebrados com olho só tinham um, sugere uma pesquisa sobre origem do órgão. Aqui conta que pesquisadores na Suécia especulam que o olho evoluiu a partir de células sensíveis à luz em seres no oceano 560 milhões de anos atrás. Agora, sobre a economia, temos aqui a questão da escala 6x1. Presidente de Central rebate Marinho sobre atraso na pauta da 6x1 e manda indireta à CUT. Antônio Neto diz que maior central do Brasil teria partido para ou tudo ou nada. Já sobre o Congresso Nacional, Mota atende Alckmin e projeto que expande crédito destinado à exportação passa na Câmara. O projeto já foi aprovado pelos senadores e vai seguir agora para receber a sanção presidencial. E sobre o imposto de renda, veja a documentação necessária para declarar imposto de renda deste ano, já nos primeiros dias. Quem envia os dados antes e sem erros tem aí chances de receber restituição de maneira rápida. Falando também sobre política, TSE proíbe propaganda eleitoral gerada por inteligência artificial 72 horas antes da votação. Esses conteúdos manipulados deverão indicar que foram fabricados e qual a tecnologia foi utilizada. Temos aqui mais um outro assunto que fala sobre o governo Tarcísio de Freitas. Aqui diz que a Secretaria de Esportes da gestão Tarcísio aprovou a jato contas com indícios de sobrepreço. A pasta diz que trabalho segue princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Agora, nos assuntos em destaque, no Caderno Cotidiano, temos aqui que a Rua do Tatuapé registra um furto de carro por semana. E a Secretaria diz que houve queda de casos nas zonas leste e sul da capital paulista. E aqui nos informa que o nível das represas de São Paulo melhora, mas as restrições continuam para a população. Já em Minas Gerais, novo relator é convocado para julgar o caso de estupro depois do afastamento de desembargador. E na educação,
Salário inicial dos professores sobe em 2025, mas valorização ao longo da carreira é um desafio. Remuneração inicial média no ano passado ficou 28% acima do piso nacional, afirma um estudo. Já no assunto internacional de hoje, temos aqui sobre o caso Jeffrey Epstein. Em depoimento no Congresso, Bill Clinton diz que não sabia dos crimes de Jeffrey Epstein. E Hillary foi pressionada em relação a como se sentia com o marido ao lado do abusador. Agora, mudando de assunto, temos um destaque sobre o meio ambiente, dois, na verdade, no caderno, na Folha de São Paulo, desta terça-feira. Trump pode discordar, mas o futuro da economia global é verde, diz ex-diretor da ONU. Aqui nos informa que o Steiner vê o Brasil entre as potências médias capazes de evitar desmonte do direito. Já um outro assunto também, temos aqui uma matéria que diz que a curiosidade humana ameaça um golfinho solitário de Veneza. O mimo ganhou fama nas imediações da Bacia de São Marcos, lá na cidade italiana. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, iniciamos aqui mais uma vez com destaque sobre o conflito no Oriente Médio. Aqui nos informa que Trump fala em enviar tropas ao Irã e em 5 semanas de guerra. Combates chegam a 12 países da região e Teherã afasta o diálogo. Em seu terceiro dia, a guerra no Oriente Médio atingiu 12 países, com perspectiva de agravamento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu um conflito de até 5 semanas, mas se disse pronto para uma guerra mais longa, com soldados em terra, se preciso. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, "Não me acovardo em relação às tropas, como outros presidentes que dizem não haverá tropas terrestres", fecha aspas. Aqui conta que Trump sustentou que os Estados Unidos têm metas claras, entre elas destruir os mísseis do Irã, aniquilar sua marinha e impedir que o país obtenha armas nucleares. E o Irã rejeitou um diálogo mencionado por Trump na véspera e atacou instalações de energia na Arábia Saudita e no Catar. Também disparou contra Israel, que reforçou o bombardeio a alvos do Hezbollah no Líbano. E na madrugada de hoje, a embaixada dos Estados Unidos em Riad foi atingida por 2 drones. E sobre este assunto, já falando sobre a economia, sobre o impacto na economia, acirramento da guerra faz o preço do petróleo subir até 6,68%. O comandante iraniano prometeu queimar navios que tentem passar pelo Estreito de Hormuz, que escoa 20% da produção mundial de petróleo. E também temos uma entrevista com o economista e professor da FGV, o Armando Castelar. Ele afirma que um conflito mais longo pode limitar o corte de juros. Aqui nos explica que, para o professor, juros nos Estados Unidos e no Brasil podem recuar menos do que o esperado. Inclusive, a ONU alerta para risco nuclear e saída em massa de cidades. Sobre o judiciário, ministros do STJ têm 29 parentes que advogam em ações na corte. Dos 33 magistrados que integram o plenário, 19 têm familiares que atuam em ações abertas no tribunal. E também na educação, temos aqui a seguinte chamada de capa: o MEC propõe carga horária presencial menor na formação de professores. Essa resolução em debate no Conselho Nacional de Educação contraria especialistas, inclusive o próprio ministro Camilo Santana. Sobre saúde, o Conselho Federal de Medicina estipula normas para atendimento médico com inteligência artificial. E sobre teatro, temos aqui também um destaque no caderno de cultura. Gal, o musical,
será uma das estreias de março em São Paulo. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, temos aqui um destaque sobre a escalada do conflito. Aqui nos informa que a guerra se estende ao Líbano. Irã ameaça incendiar navios petroleiros. Israel bombardeia Beirute após sofrer ataques do Hezbollah. E Trump diz que o conflito pode durar mais 5 semanas. Essa guerra iniciada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã continua se alastrando pelo Oriente Médio e pode durar pelo menos mais 5 semanas, na estimativa do presidente americano Donald Trump. A milícia libanesa, aliada do Irã, o Hezbollah fez ataques a Israel em retaliação à morte do Ayatollah Khamenei, e a resposta israelense foi de bombardeio sobre Beirute, que é a capital libanesa. Aqui também explica que as forças de Netanyahu prosseguiram nos ataques ao Irã, que retaliou com mísseis contra Israel e aliados árabes dos Estados Unidos. E a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter fechado o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte da produção de petróleo global, e diz que incendiará navios que tentarem cruzar a região. Já um outro destaque, falando sobre a economia, que nos informa que a alta do preço do petróleo pressiona a Petrobras e pode impactar a inflação no país. A disparada do petróleo amplia a defasagem entre preço internacional e o interno. Para economistas, a alta prolongada pode impactar a inflação e previsão de queda da Selic. E gasto acelerado de armamento preocupa Estados Unidos, Israel e Irã. Iranianos tentam racionar disparos de mísseis e americanos e israelenses veem redução no estoque de interceptadores. Agora, falando sobre o Brasil, na área da política, TSE proíbe publicação de conteúdo feito por IA nas 72 horas antes da eleição. Essa medida faz parte do primeiro pacote de regras eleitorais anunciado pelo tribunal para tentar reduzir o impacto dos vídeos falsos no pleito. Aqui também nos informa que o parecer da Câmara do Distrito Federal rejeita socorro ao Banco BRB. Consultoria Legislativa recomendou aos deputados que rejeitem proposta enviada pelo governo Ibanez Rocha. Na Editoria Brasil, também temos aqui uma informação que, com alta de acidentes graves, BR-116 torna-se a estrada mais perigosa do Brasil. Um estudo com base em dados de PRF e de DENIT sobre tráfego e acidentes graves em 2025 fez a rodovia que liga o Rio Grande do Sul ao Ceará tomar o lugar da BR-101. Também temos aqui um outro assunto, que guarda voluntária municipal é contestada em Florianópolis. Um grupo de agentes comunitários criado pela prefeitura, chamado pela oposição de AIS de Floripa, é alvo de denúncia. Agora também temos aqui um assunto que aconteceu no Rio de Janeiro. Depoimento de menor dá detalhes do estupro coletivo ocorrido em Copacabana. Em depoimento, a vítima disse que foi agredida e exame de corpo de delito constatou as múltiplas lesões. E os 4 homens acusados seguem foragidos. Inclusive, falando sobre essa questão da insegurança, mulheres são maiores vítimas de agressões e ameaças no Rio de Janeiro. Mapeamento de Secretaria Municipal mostra também que elas respondem por 2/3 das tentativas de suicídio. Agora, mudando de assunto, temos alguns destaques sobre esportes. Flu contrata Carrasco do Fla na Recopa para ser seu 9. Na aquisição mais cara da sua história, por cerca de 10 milhões de dólares, o tricolor fecha com o centroavante Castilho, herói do Lanús, contra
o rival. E aqui também informa que o rubro-negro faz 8-0 e alivia a crise antes da final. Mesmo goleando o Madureira, Fla houve vaias e cobranças da torcida. E Pedro marca 4 vezes. E por último, aqui na capa do Jornal Globo, temos aqui os 100 dias para a Copa do Mundo. Mundial cercado de apreensão. A ação militar contra Irã expõe imprevisibilidade de Trump e amplia incerteza sobre a competição, dividida com Canadá e México, países com que o americano coleciona atritos. E candidatos a astros da Copa recuperam o brilho. Já na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui este assunto em destaque. Guerra se espalha e Irã ameaça queimar navios. Sob novos ataques de Estados Unidos e Israel, Teherã fecha Estreito de Hormuz para barrar o petróleo. Aqui vai nos informar que esse confronto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã entra no 4º dia com mais frentes de batalha no Oriente Médio e o aumento no número de mortes. Aqui também conta que o Líbano foi atacado ontem pelas forças israelenses e pelo menos 52 pessoas morreram. E foi uma resposta a foguetes lançados pelo grupo Hezbollah, aliado dos iranianos, que protesta contra o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei e de dezenas de lideranças da nação persa. Teherã e outras cidades seguem sob pesado bombardeio, mas alvos norte-americanos no Kuwait, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram atingidos por mísseis. E em uma medida capaz de atingir duramente a economia mundial, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, que responde por 20% do escoamento do petróleo mundial. A determinação é que qualquer navio que tentar passar será incendiado. Foi o que anunciaram os chefes militares. E aqui temos algumas imagens. A esquerda, por exemplo, nos informa que o Hezbollah, que é pró-Irã, lançou foguetes em Israel, que retaliou bombardeando Beirute. Já nesta imagem, fogo amigo. 3 aviões norte-americanos foram derrubados pela defesa aérea do aliado Kuwait. Tripulantes sobreviveram. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que a grande onda de ataques ainda não chegou ao Irã. E ele prevê uma guerra mais longa. E o embaixador iraniano no Brasil, o Abdollah Nekomnan, afirmou que os Estados Unidos usam a questão nuclear como uma farsa para forçar a mudança de regime. E aqui também temos na economia, no Correio Brasiliense, mercado aguarda desdobramentos da guerra. Já em cidades, brasilienses ficam retidos em Omã. E sobre esportes, temos aqui um destaque sobre o tempo de incertezas a 100 dias da Copa. Agora, sobre o Brasil, temos aqui o primeiro destaque na área de economia. Sem aprovação de projeto, BRB pode parar, diz o presidente do banco. Durante 12 horas de conversa com os deputados distritais, o presidente do Banco de Brasília, o Nelson de Souza, traçou o delicado quadro da instituição financeira atingida pela crise do MAST. Nelson foi incisivo na Câmara Legislativa, afirmando que se o projeto de lei que permite o uso de imóveis do GDF na capitalização da estatal não for aprovado, o BRB para de funcionar e alguns serviços essenciais para a população, como a bilhetagem eletrônica, também estão ameaçados. E os parlamentares cobraram informações sobre rombos e prejuízos e hoje discutem uma data para a votação da proposta. Inclusive, a CPMI quer todos os dados de Vorcaro. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, vai requerer as informações colhidas na quebra de sigilos do dono do Master e não apenas as informações sobre consignados.
E aqui conta também que PEC propõe plebiscito para reduzir a maioridade. Temos também algumas entrevistas em destaque aqui na capa do Correio Brasiliense de hoje. Ao CB.poder, a desembargadora Jaceguara Dantas destacou que o Brasil tem uma das legislações mais rígidas do mundo na defesa da mulher, mas ela afirma que é preciso acreditar. Já uma outra entrevista ao podcast do Correio Brasiliense, o ministro do TCU, Augusto Nardes, alerta o governo federal para o risco fiscal elevado. Ele diz que está gastando mais do que recebe. Sobre esportes, o Flamengo goleia em ritmo de treino. O rubro-negro faz 8-0 no Madureira, fecha semi com 11-0 e oficializa Fla-Flu no domingo na final do Carioca. Temos aqui alguns assuntos na editoria de cidades. Uma creche foi denunciada por maus tratos. Mãe grava xingamentos e supostas agressões a criança de 2 anos numa escola credenciada pelo GTF, lá em Sobradinho II. E aqui também temos um novo poder para as forças. O Ministério da Defesa incorporou ontem 1.467 mulheres ao Exército, Marinha e Aeronáutica no serviço voluntário feminino. Temos aqui a manchete também no jornal cearense O Povo, falando sobre a guerra no Oriente Médio. Conflito se espalha e tensiona a região. Trump não descarta a ofensiva terrestre ao Irã e alerta para grande onda de ataques. Irã confirma o fechamento do Estreito de Hormuz e ameaça destruir navios. Hezbollah no Líbano volta à guerra e lança mísseis contra Israel, que retalia. Aqui também em cidades, 1 a cada 100 dos imóveis de Fortaleza possui focos do Aedes aegypti. E Ceará terá a primeira indústria da América Latina a fabricar Smirnoff Ice. Estou falando agora sobre moda. Feira da Indústria FIEC tem desfiles, debates e também um estudo sobre a área. E aqui nos informa, inclusive, que o Ivanildo Nunes será o responsável pelo desfile de abertura. Temos também um outro assunto, com licença da Selma, setor imobiliário é o que mais desmata em Fortaleza. Agora, na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui o destaque dizendo que guerra no Oriente Médio deve ter impacto restrito no Brasil. E conflito se espalha pela região e Trump diz que uma grande onda está por vir. Teherã bombardeia bases dos Estados Unidos em países vizinhos. Israel ataca o Líbano e, como consequência, o Estreito de Hormuz é fechado. Inclusive, aqui nos informa que mercados têm pregão volátil com tensão no Golfo Pérsico. Também temos aqui um outro destaque, que CEOs pedem ajuste fiscal para a queda estrutural do juro. Falando sobre judiciário, temos aqui esta chamada de capa no Valor Econômico de hoje, que a indefinição no Supremo Tribunal Federal prolonga a incerteza sobre dividendos. O adiamento do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da liminar que prorrogou até 31 de janeiro o prazo para aprovação da distribuição de lucros e dividendos pelas empresas embaralhou ainda mais a tributação dessas remunerações que eram isentas. E a Lei 15.270 de 2025 prevê a distribuição em dezembro, o que estaria em desacordo com a norma societária que estabelece o fechamento anual em abril, segundo as empresas. E o tema deve voltar à pauta do Supremo apenas no mês de maio. E o Valor Econômico também apurou que o governo não vai trabalhar para afastar os efeitos da liminar do ministro Nunes Marques. E ainda falando sobre política, sobre as eleições, aqui nos diz que efeitos da guerra sobre inflação
preocupam campanha de Lula. Preços do petróleo, possível aumento dos combustíveis e risco de desabastecimento podem ter reflexos sobre a popularidade do presidente. Dando continuidade ao valor econômico desta terça-feira, temos aqui uma matéria sobre política que nos informa que Flávio Bolsonaro se torna advogado de Bolsonaro e terá livre acesso à prisão. Visitas sem restrições devem ser usadas para articulações para as eleições deste ano. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou na segunda, dia 2, uma petição ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedindo que o senador Flávio Bolsonaro passe a ter os mesmos poderes que os outros advogados que representam o ex-presidente. E na prática, isso significa que ele, que é pré-candidato à presidência, terá livre acesso ao pai, que está preso na Papudinha. E esse pedido foi apresentado no mesmo dia em que Moraes negou que Bolsonaro cumprisse pena em regime domiciliar. E na decisão, o ministro alegou que a PF realizou uma perícia médica que indicou boa condição de saúde física e mental do ex-chefe do Executivo Federal. E como filho, Flávio pode visitar o pai apenas nos dias pré-determinados pelo presídio para as visitas. E os encontros podiam ocorrer 2 vezes na semana em 3 horários diferentes. E o livre acesso dá mais tempo para que o ex-presidente e o seu herdeiro político tratem da articulação para as eleições do mês de outubro. E desde que está preso, o Bolsonaro tem recebido aliados para conversar sobre os palanques estaduais e outras demandas aí para o pleito. E para os ministros do Supremo, consultados pelo jornal Valor, em tese, não há nenhuma irregularidade nisso. De acordo com eles, na qualidade de advogado, Flávio pode sim visitar o pai sem autorização prévia de Moraes, assim como os demais integrantes da defesa do ex-presidente. E aqui conta que essa estratégia não é nova e já ocorreu anteriormente. Em 2018, quando Lula estava preso em Curitiba, ele deu uma procuração a Fernando Haddad, apesar de a sua defesa ser então liderada por outros advogados, como Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo. E Haddad concorreu à presidência naquele ano e perdeu para Bolsonaro. E aqui também nos informa que Flávio se torna advogado de Bolsonaro e terá livre acesso à prisão, como vimos anteriormente. E Haddad vai conversar com Geraldo Alckmin antes de definir se será candidato. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto, que é sobre essa escalada da guerra no Oriente Médio. Israel invade o Líbano por terra. Autoridades anunciam tomada de controle em novas posições. E o ministro da Defesa afirma que avanço busca conter os ataques do Hezbollah na fronteira. E também sobre o Oriente Médio, alvos atacados, impactos no Estreito de Hormuz e o cerco a Khamenei. Infográficos mostram raio-x da guerra. Ataques do Hezbollah, drones iranianos no Mediterrâneo e bombardeios em múltiplos países mostram a escalada do conflito. E contradições entre autoridades do governo Trump expõem dilema dos Estados Unidos na guerra contra o Irã. Também temos aqui uma outra notícia em destaque no jornal Globo. Irã pede ao Conselho de Segurança da ONU para pôr fim à guerra. E aqui também temos uma notícia na editoria de economia. Conflito no Oriente Médio pode mexer no seu bolso? A guerra põe cortes de juros em dúvida e pode pressionar a inflação. O mercado já discute se o Banco Central pode adiar ou reduzir o ritmo de cortes da Selic, prevista para ter sua primeira redução desde junho.
Alta do petróleo pode encarecer combustíveis e fazer a inflação ganhar força. Também temos aqui neste carrossel de imagens, na editoria de esportes, próximo de acerto com o Jardim, Flamengo decidiu demitir Felipe Luiz antes de jogo com Madureira. Temos também aqui outras imagens. Saiba quanto será a multa paga pelo Flamengo por demissão de Felipe Luiz. O técnico terá que receber o equivalente a 3 salários. E também na economia, o PIB do Brasil sai do top 10 e cai para 11º maior do mundo. E confira o ranking disponível, inclusive tem a matéria falando sobre este assunto também no Jornal Globo. PIB do Brasil cresce 2,3% em 2025, que é o menor avanço em 5 anos. Juros elevados fizeram consumo e investimentos perderem fôlego, mas bom momento da agropecuária e do mercado de trabalho ajudaram a sustentar a expansão dessa atividade. E também na editora internacional temos aqui sobre a guerra de Trump, como o problema de munição pode limitar opções de Estados Unidos, Israel e também Irã. Já falando na editoria de saúde, que conta que um estudo com 11 mil pessoas mostra a eficácia de uma prática indiana milenar no combate ao vírus. Estudos recentes comprovam que a prática ancestral da irrigação nasal é eficaz no combate ao resfriado comum. Já sobre política, temos aqui o texto da colunista Malu Gaspar. Nicolas e Pastor da Lagoinha usaram um jato de Vocaro em campanha por Bolsonaro em 2022. A aeronave foi utilizada em caravana que percorreu pelo menos 9 estados e o Distrito Federal em busca de uma virada do então presidente contra o Lula no segundo turno. Também temos aqui esta matéria, um caso de violência que aconteceu contra uma menor de idade no Rio de Janeiro. 60 minutos de violência. Relatório da polícia mostra como a adolescente foi atraída para apartamento em Copacabana e estuprada por 5 homens. Suspeitos de ter participado do episódio foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado. Já um outro assunto envolvendo política lá no Rio de Janeiro, conheça os métodos usados por Rodrigo Bacelar e aliados para apagar evidências. De acordo com a Polícia Federal, a corporação encontrou, na sala da presidência da LERJ, equipamento para bloquear sinais de celular e impedir as gravações. Já também no Rio de Janeiro, temos aqui outra notícia em destaque no site do Jornal O Povo, que o desembargador investigado por vazamento de operação contra a TH Joias atribuiu o ato à polícia. Ele afirma que não foi na Justiça Federal. Macário Judice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi preso em dezembro. Para a PF, a afirmação do magistrado foi leviana. Também temos aqui um outro assunto, que França mobiliza caças sobre os Emirados Árabes Unidos para proteger suas bases militares. Aqui fala que essas aeronaves estão baseadas na base aérea de Al Dhafra, perto de Abu Dhabi. Temos também aqui outros assuntos, que jato de Cristiano Ronaldo, avaliado em mais de 420 milhões, deixa a Arábia Saudita durante a madrugada, em meio a ataques na região, de acordo com o jornal, que explica que a rota do avião particular do craque aponta voo de Riad a Madrid, após ataques com drones nessa região. E também sobre esportes, de lesões de Mbappé e Dembélé, a reviravoltas de Vini e Yamal, como estão os astros a 100 dias da Copa do Mundo. Os astros mundiais entram em contagem regressiva para o torneio. E saiba também como joga o argentino Rodrigo Castilho, maior contratação da história do Fluminense e algoz do Flamengo.
Temos aqui outros assuntos falando sobre o Trump 2.0, na editoria internacional. Antes, bola de segurança, Copa do Mundo de 2026 vira pesadelo interminável fora das 4 linhas. A 100 dias do início do Mundial, sediado por Canadá, Estados Unidos e México, FIFA se vê emparedada pelos atos e sequelas da segunda temporada de Trump na Casa Branca. Involuntário não é agente público com poder de polícia, alertam os especialistas sobre tropa de Santa Catarina. A guarda voluntária, criada pela prefeitura e que a oposição apelidou em referência aos agentes que enquadram imigrantes nos Estados Unidos, ganhou projeção após a abordagem contestada à pessoa em situação de rua. Já na política, Flávio passa Tarcísio e vira o favorito da direita em atos bolsonaristas. Com apoio de 74%, senador fica à frente de governador como mais citado para se lançar ao Planalto no lugar de Bolsonaro. E Anselmo Góes também escreve em sua coluna que justiça está atrás do ex-casal Bela e Graciane em processo por sumiço de máquina de lavar e filtro de água. O ex-casal é procurado pela Justiça do Rio em caso de apropriação indébita aberto, lá em São Paulo. Também na editoria internacional, França está pronta para participar da defesa dos países do Golfo e da Jordânia, diz o chanceler. O Irã está lançando mísseis e drones contra diversos países da região, em resposta aos ataques iniciados no sábado por Israel e pelos Estados Unidos. E o Diogo Dantas, o colunista da editoria de esportes aqui do Jornal Globo, escreve sobre os bastidores. Felipe Luiz não tinha mais respaldo da cúpula do futebol e de parte do elenco antes de goleada. Continuidade após o estadual já era debatida, com possível substituto em análise. Já uma outra matéria. A agência confirma danos em usina de enriquecimento de urânio do Irã. A avaliação com base em imagens de satélite indica impactos em estruturas externas do complexo, sem consequências radiológicas até o momento. E acusado de assédio sexual, o ministro pede declaração de que era respeitoso a ex-funcionários de seu gabinete. Acusado por uma moça de 18 anos de assédio sexual e afastado de suas funções por seus colegas do STJ há 3 semanas, o ministro Marco Buzzi enviou na semana passada a ex-funcionários de seu gabinete uma mensagem por WhatsApp pedindo uma declaração que, ao seu tempo, foi respeitoso no local de trabalho. Buzzi ressalta que não está pedindo que você dê depoimento ou seja testemunha de absolutamente nada, de nenhum fato ou episódio ocorrido em meu gabinete do STJ. É o que escreve o colunista Lauro Jardim sobre este assunto. Também temos aqui sobre economia, esta matéria, que infográficos mostram passo a passo da missão que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em plena luz do dia. E o regime do Irã pode sobreviver, mas o Oriente Médio será transformado. Aqui consta uma análise. O Irã, gravemente enfraquecido, não intimidará nem ameaçará seus vizinhos da mesma forma. O impacto regional poderá ser comparável ao colapso da União Soviética. E na tecnologia, temos aqui a notícia que Uber apresenta carro voador, que estreia este ano como táxi aéreo elétrico lá em Dubai. Repórter do Globo foi a Dubai para testar a aeronave e mostra como é fácil fazer um pedido pelo aplicativo. E aqui temos a indagação. Mas será que o táxi voador vai superar os gargalos da infraestrutura e enfrentar rivais como o Eve da Embraer para ser viável também aqui no país? Como a gente consegue observar aqui nesta imagem, como um táxi executivo.
O interior da aeronave, que acomoda 4 passageiros e um piloto, remete a um carro de luxo com janelas panorâmicas. Temos também outros assuntos, que um avião faz um pouso de emergência em Rio, nos Estados Unidos, e ocupantes sobrevivem após nadar em águas geladas. A aeronave monomotor perdeu a potência após a decolagem e caiu perto de Newburgh. Resgate foi chamado de milagre por autoridades de Nova York. Já em São Paulo, explosão na Rua da Consolação. Enel aponta acúmulo de gás como a causa e a origem do combustível ainda é desconhecida. Comgás e Sabesp negam falhas e Cetesb foi acionada para investigar o caso. E sobre as eleições deste ano, veja o que muda no uso de IA para as eleições de 2026. O texto proíbe, nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas posteriores ao seu encerramento, a publicação, republicação ou impulsionamento de novos conteúdos produzidos ou alterados com a ferramenta. Também temos mais um outro assunto que aconteceu lá no Rio de Janeiro, um caso de violência, o que já se sabe sobre o estupro coletivo da adolescente de 17 anos lá em Copacabana. Esse caso aconteceu no fim de janeiro, mas só veio à tona na última sexta. 4 maiores acusados de cometer o crime estão ainda sendo procurados pela polícia. Mudando de assunto, temos aqui um texto também do colunista Lauro Jardim. Ele escreve sobre o plano de Petrobras para interferir na Braskem após transferência para o fundo IG4. E também sobre a guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos dizem que 3 caças F-15 caíram no Kuwait após um fogo amigo. Tripulantes sobreviveram e foram levados ao hospital. O estado de saúde é estável, segundo as autoridades. Também temos aqui mais um texto da colunista Malu Gaspar. A esperança de Castro no julgamento do TSE, que pode cassá-lo e torná-lo inelegível. A análise do caso será retomada com um novo voto pela condenação do governador do Rio, mas deve ser interrompida por pedido de vista mais uma vez. Da editoria do Rio de Janeiro, voltamos aqui ao caso que aconteceu de violência contra a menor de idade. A Justiça do Rio nega habeas corpus a 3 dos 4 suspeitos de cometer estupro coletivo em Copacabana. O desembargador indeferiu pedidos das defesas desses homens, que são considerados foragidos pela polícia. Também temos aqui uma matéria que no Rio, o número de feminicídios quase triplicou desde 2020. E 65% das vítimas de agressão de ameaça na cidade são mulheres. Cerca de 2/3 das tentativas de suicídio e de automutilação envolveram mulheres, que também representam 65% dos casos de intoxicação exógena. Inclusive, o jornal nos traz aqui a história de Laura Ramos, de 71 anos, acusa o marido, com quem viveu por 48 anos, de agressão e ameaça. Inclusive, ela relata que não foi acolhida, sofreu constrangimento na delegacia ao fazer a sua denúncia. Agora, mudando de assunto, falando também no Rio de Janeiro, agora sobre transporte público, a operação mira fraudes no cartão Jaé, com o uso de imagens geradas por inteligência artificial. E prejuízo dado pelo bando já é de mais de R$60 mil. Temos também aqui um outro assunto em destaque sobre a tropa de elite da Guarda. Aqui nos informa que Força Municipal Armada, tropa de elite da Guarda, contrata 72 seguranças armados para proteger as suas bases. Os terceirizados vão trabalhar no Leblon, na Piedade, em Inhoaíba e na sede da academia, em Irajá. Também temos aqui outros assuntos em destaque.
Na editoria de cultura, a atriz Lily Collins detalha a luta contra transtorno alimentar e fala sobre a sua recuperação. Já na área de saúde e bem-estar do jornal Globo, temos aqui a primeira matéria que fala sobre a educação dos filhos, a importância de ensinar as crianças a lidar com a frustração e as chaves para acompanhá-las sem superprotegê-las. Evitar o tédio, as esperas e os erros, longe de beneficiá-los, impede-os de desenvolver habilidades para regular as emoções. Também na saúde, entenda que espuma e bolhas na urina podem indicar sobre a saúde dos rins. Especialistas alertam que, quando persistente, o sintoma pode estar relacionado à presença de proteínas na urina e a alterações também na função renal. E saiba também sintomas de aneurisma que matou a sambista Adriana Araújo. A artista morreu nessa segunda, dia 2 de março. Já em São Paulo, fabricante critica a oferta de Monjaro manipulado na rede pública de cidade em São Paulo. Urupês, que fica no interior paulista, anunciou oferta gratuita de tirzepatida para moradores com obesidade. Sobre esportes, também temos aqui alguns assuntos em destaque. Goleada não faz Flamengo escapar de protestos e é ofuscada por demissão que agita uma semana decisiva. Pedro e Paquetá comandaram 8-0, que poderia dar mais confiança à equipe antes de final contra o Fluminense, mas a demissão de Felipe Luiz caiu como uma bomba. Também temos aqui sobre Libertadores, que Léo Link assume vaga de titular do gol do Botafogo e vira uma bola de segurança na Libertadores. Goleiro tem missão de passar mais segurança do que o antecessor e de participar do início da construção ofensiva da equipe. E surfista brasileira pode ter surfado a maior onda por uma mulher e quebrado a marca de Maia Gabeira. Ela disse que nunca entrou no mar querendo recorde. A Michele pegou a parede em dezembro de 2025 durante uma competição da WSL na Praia do Norte, lá em Nazaré. Agora falando sobre negócios de finanças aqui no site do Jornal Globo, temos o primeiro assunto sobre a tensão no Oriente Médio. A alta do petróleo pressiona a Petrobras por reajuste, mas os analistas avaliam que a empresa vai preferir aguardar. A defasagem chega a 28% no diesel e 12% na gasolina. E o ano eleitoral deve pesar na decisão da petrolífera, dizem os especialistas. E ainda na economia, Fazenda diz que juro alto teve impacto relevante na desaceleração do PIB, que cresceu 2,3% em 2025. A desaceleração foi amenizada por safras, recordes e exportações, e os efeitos dos juros devem diminuir em 2026. Também falando sobre a Copa, veja como organizar as finanças para a viagem e evitar que ela vire uma dúvida. Como a competição será sediada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, o viajante lidará com 3 moedas diferentes e um cenário de dólar volátil, que torna o planejamento financeiro mais complexo e essencial. Já na editoria internacional, Estados Unidos pedem que americanos deixem mais de 12 países do Oriente Médio. Essa decisão atinge postos diplomáticos após o aumento das ameaças e ataques ligados à escalada com o Irã. E Peru também declara estado de emergência no fornecimento de gás natural após incêndio em gasoduto. O governo determinou prioridade no fornecimento para residências, empresas e postos de GNV. Temos também aqui que a Justiça Argentina inicia julgamento sobre a implosão de submarino que matou 44 marinheiros em 2017. O processo apura responsabilidades pelo afundamento que vitimou militares. E familiares denunciam tentativa de invisibilizar o caso. Também temos aqui que Israel anuncia a reabertura de posto na fronteira com a faixa de Gaza.
A ONU havia exigido a reabertura de postos por onde passa ajuda humanitária e médica. Também temos aqui para a previsão do tempo. Alerta de temporais são emitidos para Norte e Nordeste. Rio e São Paulo serão de tempo firme. A combinação de fatores favorece chuvas intensas na porção norte do nosso Brasil. Também temos aqui uma outra matéria internacional. O vídeo mostra resgate de casal após um balão ficar preso a mais de 270 metros de altura nos Estados Unidos. Essa operação mobilizou mais de uma dúzia de bombeiros, como a gente consegue observar aqui neste vídeo em destaque. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque no Fórum da Saúde sobre fibrose cística. Triagem neonatal amplia diagnóstico, mas desigualdades regionais persistem. E neste evento, os especialistas debatem o diagnóstico e tratamento da fibrose cística. Agora, falando sobre o caso Master, aqui no Correio Brasiliense, o presidente do banco afirma que BRB pode parar se o projeto de lei não for aprovado. O presidente da instituição defendeu a aprovação da proposta do GDF para salvar o banco. A oposição questiona a falta de detalhamento e cobra a punição dos responsáveis pelo prejuízo. E para o futebol carioca, Flamengo acerta a contratação do técnico Leonardo Jardim. O treinador português estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro no fim do ano passado. Agora, voltando a falar sobre a crise no Oriente Médio, sem fim à vista, conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã arrasta nações. Aqui conta que Donald Trump não descarta invasão terrestre ao Irã e anuncia que a grande onda ainda não chegou. Estados Unidos ordenam saída de compatriotas de 14 países. E a defesa aérea do Kuwait derruba 3 caças americanos por engano. E drones atingem base britânica no Chipre. E o embaixador do Irã em Brasília afirmou que entramos nessa guerra para ficar de pé. O representante do regime iraniano aqui em Brasília, o Abdullah Nekoman, defende ataques contra bases militares dos Estados Unidos em países do Golfo Pérsico. Alerta que Teherã jamais deixará de exercer o direito à autodefesa e agradece a condenação do governo Lula à ação de Donald Trump. Também temos aqui essa outra notícia que nos informa sobre o 4º dia de conflito, que teve uma ação terrestre no Líbano e ataques também entre Israel e Irã. O exército iraniano diz ter atacado Israel e base dos Estados Unidos no Catar. E o governo israelense autoriza o avanço no sul do Líbano enquanto bombardeios atingem Teherã. Para a segurança pública, aqui no nosso país, PEC inclui plebiscito sobre reduzir maioridade penal. Em Nova Zelândia, vira um êxodo de cérebros para a Austrália. E o Mega sorteia prêmio de 160 milhões de reais, a Mega Sena, no caso. Quem nos informa que o próximo sorteio vai acontecer nesta terça, às 20 horas da noite. E para garantir essa bolada, os apostadores devem acertar as 6 dezenas do concurso. Temos outros assuntos também em destaque aqui no site do Correio Brasiliense. TRE do Distrito Federal instala urnas eletrônicas na rodoviária do plano piloto. Servidores do Tribunal Regional Eleitoral orientam a população quanto à regularização do título e permitem a simulação da votação, para mostrar que o equipamento é confiável e seguro. Temos também aqui outros assuntos, que o calendário esportivo no Oriente Médio fica sob risco. E para o Irã, quem são os ayatollahs que governam o Irã desde 1979? Aqui vai nos explicar que essa denominação é atribuída a estudiosos que chegaram ao mais alto nível de conhecimento da Sharia
que é a lei islâmica. Após a Revolução Islâmica de 78, o Irã se tornou uma teocracia e passou a ser liderado por um ayatollah. Temos aqui outros destaques também sobre tragédia no trânsito, que PM morre ao presenciar a morte da filha em uma colisão com carreta na Epia. Pai e filha pilotavam motos quando a jovem colidiu contra uma carreta e morreu. E o pai da garota vinha logo atrás em uma outra motocicleta. Ele presenciou o acidente desesperado, infelizmente ele tirou a própria vida. Que nos conta que o Corpo de Bombeiros confirmou a morte da motociclista, mas não informou mais detalhes sobre a dinâmica desse acidente. Temos também aqui outros assuntos que o Correio Brasiliense nos traz em seu site nesta terça-feira. França reforçará seu arsenal atômico e quer impulsionar a dissuasão europeia. O presidente francês Emmanuel Macron discursou ao lado do submarino nuclear de mísseis balísticos nessa segunda-feira. E também sobre esse conflito, o que está por trás da estratégia para derrubar a liderança do Irã. O analista de segurança da BBC examina o que provavelmente acontecerá após a morte de grande parte da cúpula da liderança iraniana. E também temos aqui o relato de brasileiro em Dubai durante os ataques do Irã. Brasileiros estão com mais medo do que os demais turistas, diz a diretora de marketing Yasmin Castro, que viajou a trabalho para os Emirados Árabes Unidos e foi surpreendida pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E também sobre esportes, após 4 anos parado, o Kartódromo de Brasília retorna agora em março. Essa pista atenderá padrões internacionais e retornará com etapa nacional da categoria. E o dia da reinauguração ainda não foi divulgado. Temos aqui alguns assuntos internacionais também em destaque, que o incêndio atinge cidades, ou melhor, o incêndio atinge a embaixada dos Estados Unidos em Riad após ataque de drones. Desde sábado, foram interceptados mísseis iranianos lançados contra o aeroporto internacional de Riad, uma base aérea que abriga militares norte-americanos. E também a guerra no Irã causa racha nos BRICS. Brasil, China e Rússia condenam ataques e divergem de Índia e árabes do bloco. Para diplomatas, ao contrário do que aconteceu após os ataques aéreos dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, dessa vez é improvável que o bloco, atualmente com 10 países, emita uma declaração conjunta. Também temos aqui mais um assunto em destaque sobre qual é a posição da Rússia e da China, que são os aliados do Irã, nesse atual conflito. Tradicionalmente vistos como aliados, a forma como os dois países reagiram pode indicar a verdadeira natureza de sua relação com o Irã. Inclusive, o mercado fica em alerta após o fechamento de Estreito de Hormuz. Antes mesmo de o Irã anunciar o fechamento, por onde passa 20% do petróleo global, a commodity chegou a avançar 13%, aos $82, mas encerrou o dia com cerca de $77, com uma alta de 6,68%. E a Petrobras informa que possui rotas alternativas. Agora, no caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense, temos aqui a previsão para o Distrito Federal. De acordo com o IMET, a máxima pode chegar a 29 graus Celsius e o tempo será estável lá na região. E também o Distrito Federal ultrapassa 370 mil emissões da nova CNH em 2025. Sobre vias públicas, temos aqui um destaque sobre as obras da IPIG. Via passa por nova mudança no trânsito nesta quarta. E para o tênis, falando já sobre esportes, temos aqui Brasília Tênis Open. Guto Miguel estreia nesta terça no Yacht Clube. E aqui
Temos aqui a notícia de um caso de feminicídio que, condenado por tentativa de homicídio, réu será julgado por morte de Thalita na próxima segunda-feira. João Paulo Teixeira da Silva foi condenado a 11 anos de prisão por tentar matar um homem em dezembro de 2024. E na próxima semana, ele enfrentará outro júri. Temos aqui também outras matérias em destaque sobre a homofobia, que o Ministério Público do Distrito Federal denuncia agente da PF por homofobia. Segundo o Ministério Público, servidor armado teria constrangido 2 homens em um estabelecimento comercial, agindo de forma homofóbica e se identificando falsamente como policial federal. Na área de transporte, CEMOB do Distrito Federal amplia linhas de ônibus para Taguatinga-Sul e Arniqueira. 4 linhas existentes também serão reforçadas com 9 opções de horários, todas operadas pela empresa Marechal e que não funcionam aos domingos. E falando sobre a questão do mês da mulher, temos também alguns destaques. Histórias de superação e sucesso são apresentadas no Movimento 2026. Esse evento do Sebrae começa hoje, nesta terça, com vasta programação e a presença também remota da ativista Maria da Penha, que fala que empreendedoras, artistas e empresárias se reúnem no Royal Tulip Brasília Alvorada para 2 dias de palestras e atividades sobre o protagonismo feminino. E também temos uma entrevista que aconteceu com a desembargadora e conselheira do CNJ, Jaceguara Dantas. Ela afirma que feminicídio é crime real, mas evitável. Ela afirma que, apesar de ter legislações contundentes, o país falha em oferecer políticas públicas de apoio a vítimas de violência doméstica. E também, ainda falando sobre essa questão da violência, a mãe de Rodrigo Castanheira afirma que não existe dor maior que perder um filho. Em um relato publicado nas redes, Regiane Fleury desabafa sobre a dor da perda e também pede justiça após morte do filho em 7 de fevereiro, ocorrida depois de 16 dias internados na UTI. Na área de política, temos a primeira matéria que fala sobre a CPMI do INSS, que Viana diz que PF filtra dados e cobra o envio integral de arquivos à CPMI. E para a PEC da Segurança, o relator afirma que redução da maioridade penal está mantida na PEC. E Alessandro Vieira, no Roda Viva, afirma que crime organizado depende de infiltração. O relator da CPI afirma, no Roda Viva, que o caso envolvendo o Banco Master expõe a necessidade de tolerância institucional para o funcionamento de esquemas ilícitos. E Moraes nega prisão domiciliar a Bolsonaro. Com a decisão que foi publicada ontem, segunda-feira, dia 2 de março, pelo magistrado, o ex-presidente continua preso na Papudinha. Em Mato Grosso, Justiça ordena afastamento de magistrado investigado por venda de decisões. Por determinação do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, o afastamento do magistrado tem um caráter cautelar e visa preservar a credibilidade da magistratura. Alguns assuntos também na Editoria Brasil de hoje. Brasil gasta mais do que recebe, afirma o ministro Augusto Nardes. Na astronomia, eclipse lunar total é esperado nesta terça-feira. No serviço militar, Forças Armadas recebem primeiras voluntárias do serviço feminino. Ao todo, 1.467 jovens foram integradas às Forças Armadas e serão distribuídas por 51 municípios de 3 estados e do Distrito Federal. E aqui também temos uma matéria em destaque no caderno de versão em arte sobre o Play Center, a ascensão e queda do parque que marcou a história do país. Arquivos do Correio Brasiliense
registram que o maior parque da história do Brasil também teve uma breve passagem pela capital federal. E também falando sobre ato político, ministras se unem lá em São Paulo em ato contra o feminicídio por memória de vítima. Cerimônia com ministras Márcia Lopes e Marina Silva abriu o mês das mulheres, com painel em memória da jovem brutalmente assassinada ao ser arrastada por um carro em movimento. E na editoria de economia aqui do jornal Correio Brasiliense de hoje também temos aqui o primeiro assunto, que é para o petróleo. Conflito no Oriente Médio não altera cenário de juros aqui no Brasil, diz Seron. O secretário do Tesouro afirma que o petróleo entre 75 e 85 dólares não deve pressionar inflação ou política monetária no curto prazo e destaca a vantagem fiscal e fluxo de investimentos para o país frente à crise global. E PIB anda de lado no último trimestre de 2025. Sobre negócios, tecnologia evita quedas no sinal nas maquininhas. E para 2026, Boletim Focus reduz projeção da Selic do dólar para 2026. Estimativas para inflação e PIB permanecem estáveis no médio prazo, com juros projetados em trajetória gradual de queda até 2029. E antes de darmos início, ou melhor, de continuarmos com os destaques que estão aqui no site do Correio Brasiliense, faremos aqui um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio,
Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginauro, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Continuando aqui no Correio Brasiliense, no site de notícias, temos aqui um assunto sobre esportes, sobre a Copa do Mundo. Incerteza marca Copa do Mundo a 100 dias da abertura. A Casa Branca vira o centro dessas atenções em meio à guerra. Risco de duelo entre Estados Unidos e Irã na segunda fase, possível desistência da seleção persa e recorde de nações árabes ou de maioria islâmica na competição deixam FIFA em alerta. E aqui, como nós sabemos, os Estados Unidos são um dos 3 anfitriões do Mundial 2026, em parceria com o Canadá e o México. E também para o futebol, temos aqui que um ator de Hollywood mira compra do Santa Cruz. E para o futebol carioca, a torcida do Flamengo protesta na chegada do time ao Maracanã. Membros da torcida organizada Raça Rubro-Negra recebem delegação com faixas e gritos de time sem vergonha. E aqui ainda falando sobre futebol, agora temos aqui um obituário sobre luto. No Candangão, morre Juan, campeão do Distrito Federal pelo Real Brasília em 2023. Vítima de um acidente, um meia de 25 anos fez 2 gols na partida de ida contra o Brasiliense na decisão do Candangão de 2023 e disputou a competição deste ano pelos Leões do Planalto. Agora, saindo de esportes, já falando sobre ciência e saúde, temos a primeira matéria que fala sobre doenças raras que milhões de pessoas enfrentam anos de espera por um diagnóstico. Cerca de 15 milhões de brasileiros convivem com doenças raras e a busca por respostas pode levar até 5 anos. O tema será debatido no Congresso Nacional. E também James Webb revela imagens inéditas de nebulosa com formato de crânio. Nuvem de gás e poeira intergaláctica está a incríveis 5.000 anos-luz da Terra. E na área da alimentação, vegetarianos têm risco menor de câncer. Um estudo com quase 1,8 milhão de pessoas mostra a associação entre o estilo alimentar,
que exclui carne e frutos do mar, e redução na incidência de 5 tipos de tumores, incluindo de próstata e mama. E também temos aqui uma pesquisa que semente de moringa pode remover microplásticos da água, aponta um estudo. O estudo da Unesp mostra que extrato vegetal tem um desempenho semelhante ao do sulfato de alumínio no tratamento para consumo humano. Já na área de educação e carreira, matrículas de alunos nos cursos técnicos aumentam na rede pública. E a Justiça proíbe ordem médica de emitir títulos de especialização. E na educação, a Universidade de Brasília cedia seminários sobre escolas militarizadas. Agora no site do jornal Folha de São Paulo, temos aqui alguns assuntos em destaque. Faz falta o centro democrático. O Brasil já teve um núcleo político de ação e pensamento que dissolvia crises antes que virassem impasses. É o que escreve a Dora Kramer. E em campanha por reeleição, chefe do Ministério Público de São Paulo pede o salário digno em meio a debate sobre os supersalários. O pagamento médio à categoria em janeiro foi de R$ 52,4 mil. Teto constitucional é de R$ 46,3 mil. Temos também aqui um outro texto em destaque de Lorena Hakak, ela que é doutora em economia e professora da FGV. Ela escreve o seguinte: misoginia e violência. O que está acontecendo com os nossos jovens? A violência sexual pode funcionar como instrumento de subjugação de mulheres, independente da motivação. O feminicídio deve ser punido com rigor pela lei. Agora, falando de um outro assunto, um clérigo xiita, ex-petista, aprova a postura do governo Lula diante da guerra do Irã. O Rodrigo Jalou, que se candidatou a vereador em 2024, diz que Lula age de forma diplomática, mas critica ex-companheiros de partido. E sobre os supersalários, STF, Congresso e Governo discutem reajuste no teto salarial como moeda de troca por fim de penduricalhos. O valor hoje é de 46,3 mil e o aumento é discutido em meio a debate sobre regras de transição, mas sofre resistência no governo. E Câmara cria também crime de desaparecimento forçado e abre brecha para punir casos da ditadura. Esse delito é definido como permanente, enquanto o paradeiro da vítima não for descoberto. Sobre as eleições deste ano, Flávio escolhe ex-ministra do TSE e advogado da Lava Jato para a campanha à presidência. E a maioria dos diretórios do MDB assina manifesto contra a aliança com Lula e a favor de neutralidade. O movimento busca rebater a articulação do PT para que partido indique o vice do petista na reeleição. E para o governo Tarcísio, secretária de Esportes do governo Tarcísio aprovou a jato contas com indícios de sobrepreço. Mas a pasta diz que trabalho segue princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade e que denúncias estão sob a averiguação. Já no site do jornal Estado de São Paulo desta terça-feira, temos aqui um destaque para o conflito no Oriente Médio. Aqui nos informa que Israel ataca a sede da presidência em Teherã e ameaça incursão terrestre no Líbano. A guerra iniciada pelos ataques dos Estados Unidos de Israel ao Irã entra no 4º dia, nesta terça, dia 3. E conflitos se intensificaram em várias frentes. O Irã, inclusive, alerta países europeus para não se envolverem nessa guerra. E Trump também diz que Irã perdeu defesas, lideranças e agora quer negociar. E Trump disse que, no caso, é tarde demais. Já o colunista Rodrigo da Silva escreve: montanhas, recursos naturais e diversidade étnica. Como a geografia ajuda a explicar o Irã e sobre as consequências econômicas desse conflito. Política dos Estados Unidos é casuística e ataque ao Irã foi oportunista. É o que afirma Mendonça de Barros.
Para o economista e sócio da MB Associados, política externa dos Estados Unidos é casuística e ataque ao Irã foi oportunista. Temos também outros assuntos em destaque. Agora, falando sobre o judiciário, ministros do STJ têm 29 parentes que advogam em ações na corte. Apenas 2 magistrados responderam ao Estadão afirmando que o número de processos é baixo ou que não houve atuação de parente. E nenhum familiar se manifestou sobre este caso. E Edson Fachin também quer código de ética para tribunais inspirado em regra alemã e vai usar a CNJ para criá-lo. E Moraes mantém andamento de ação contra ex-assessor Tagliaferro e marca audiência. E o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou que investem contra a magistratura como se ela fosse um ninho de rapinantes. O Luiz Antônio Johnson de Salvo, que assumiu nesta segunda, dia 2, a principal cadeira do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul, disse que sua categoria vive dias assombrosos em que forças escancaradas e outras disfarçadas veem na figura do juiz um mal feito. Já na Agência Brasil, temos aqui um destaque. Cristo será iluminado em campanha de combate à violência de gênero. Essa iniciativa é da EBC com Embratu e Fundação No More. E também temos um outro assunto que é autorizado o repasse de R$500 mil para Paraty conter os desastres. A portaria está no Diário Oficial desta terça. E a Embaixada dos Estados Unidos em Riad é atingida por drones. E sobre esportes, temos aqui a notícia que Flamengo atropelou Madureira em disputa final do Carioca com Fluminense. Rubro-negro goleou por 8-0 com 4 gols de Pedro. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de notícias dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui e faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.